Esse episódio é baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise detalhada do caderno 9, que trata de temas essenciais do registro de títulos e documentos. Transcrição, averbação, publicidade e cancelamento. Parecem temas, assim, bem técnicos, né? Mas vamos ver que, na verdade, isso é o ciclo de vida da força de um documento. Exatamente. E entender esse ciclo é fundamental para a segurança jurídica. Vamos focar nos detalhes que realmente fazem a diferença, sabe? Especialmente naquelas nuances que a FGV adora cobrar em provas de alto nível. O material do professor Lessa é um guia muito preciso para isso. Ok, então vamos começar por aqui. Quando um documento chega no cartório, existem basicamente duas formas dele ser registrado, certo? Uma, digamos, completa e outra mais resumida. Isso. A primeira decisão é exatamente essa: como registrar. A lei nos dá duas opções. A primeira é a transcrição, que é feita no livro B. Pense nela como uma fotocópia jurídica do documento. Uma fotocópia. Sim, no sentido de ser uma cópia integral, ipsiliteris, palavra por palavra. O artigo 142 da Lei de Registros Públicos é claro, ele manda copiar fielmente. Espera um pouco, isso é curioso. E se o documento original tiver, sei lá, um erro de português, uma rasura? O oficial registra o erro mesmo assim? Essa é uma pergunta excelente e vai no coração da coisa. A resposta é sim, ele registra o erro. Mas por quê? Ele não estaria, de certa forma, validando um problema? Na verdade, não. A missão ali é a fidelidade absoluta ao que as partes assinaram. O oficial não é um revisor, nenhum juiz para dizer o que está certo ou errado no mérito. Ele é um guardião da forma original. Exatamente, ele é um guardião. Se ele corrigisse, estaria alterando a vontade das partes, entende? O que ele faz é transcrever o documento como ele é, incluindo os vícios, e pode até fazer uma ressalva, uma anotação sobre isso. Entendi. A função não é melhorar, é espelhar a realidade. Ok. E qual seria a outra forma, a que não é a fotografia? A outra forma é a inscrição, feita no livro C. Se a transcrição é a fotografia, a inscrição é o resumo oficial. Ah, um resumo. Isso. Ali, o oficial não copia o documento inteiro. Ele extrai e lança só os dados essenciais que o artigo 143 lista. A natureza do título, valor, prazo, as partes envolvidas, a data. É um registro mais enxuto. E hoje em dia, com tudo digital, qual dos dois prevalece mais? Imagino que escanear seja mais fácil do que resumir, né? Exatamente, você matou a charada. A tecnologia, na prática, tornou a transcrição integral a regra absoluta. A digitalização ou a microfilmagem já capturam a imagem completa do documento. Então, o registro eletrônico que a gente tem hoje é, em sua essência, uma transcrição. Isso garante uma fidelidade total. Certo, o documento está registrado. Mas a vida continua, os negócios mudam, e se um contrato precisa ser alterado? O que acontece com aquele registro que já foi feito? Ótima pergunta. É aí que entra o segundo ato desse ciclo, a averbação. Averbação. Sim, a averbação é um ato acessório. Ela serve para alterar o registro principal. É uma anotação que se faz à margem daquele registro original para contar uma novidade. Que tipo de novidade? Qualquer ocorrência que modifique as obrigações, como um aditivo, uma prorrogação de prazo, ou que mude as pessoas, como uma cessão de crédito ou uma simples alteração de nome de uma das partes. E aqui tem uma lógica interessante, né? Que o professor Lessa destaca bem, que é o princípio da continuidade. Fundamental. O que é fascinante aqui é a lógica do encadeamento. Pensa num registro como uma corrente. Certo. Não se pode averbar o quarto aditivo de um contrato sem que o segundo e o terceiro já estejam lá no registro. Seria como um buraco na história. Uma quebra na corrente. Exato. É um trato sucessivo, uma história contínua. Cada elo tem que estar conectado ao anterior. Faz todo sentido. A história precisa ser completa. Agora vamos para uma parte que eu acho que gera muita curiosidade. A gente ouve registro público e pensa que qualquer um pode ver qualquer coisa. Essa é a regra? A regra geral, sim. É essa. Com base nos artigos 16 e 17 da LRP, a publicidade é plena.
Então qualquer pessoa pode pedir uma certidão sem precisar dizer o porquê? Qualquer pessoa. É a base da eficácia contra terceiros, o efeito erga omnes. Se está público, presume-se que todos conhecem. Mas existe uma grande exceção, uma novidade trazida pela Lei 14.382 de 2022. E qual seria? Ela criou uma modalidade muito especial, o registro facultativo para mera conservação, que é feito num livro separado, o livro F. Registro para mera conservação? Então é como um cofre dentro do cartório? Exatamente essa a ideia. É uma ferramenta de arquivamento seguro, que garante a data certa de um documento, mas sem expor o conteúdo. E para que serviria isso? Imagina um programador com código-fonte novo, ou um escritor com um rascunho de um livro. Ele quer provar que naquela data aquilo já existia, mas não quer que o mundo inteiro leia. O livro F é para isso. E aqui está a pegadinha de prova que o professor Lessa sempre destaca, né? Com certeza. Porque as regras desse livro são totalmente diferentes. Primeiro, a publicidade é restrita. O acesso é exclusivo de quem pediu o registro. Só o requerente. Em regra, sim. Segundo, e muito importante, não gera efeitos contra terceiros. Não serve para provar algo contra outras pessoas. A finalidade é só conservar. E o acesso de terceiros? É impossível. Só em duas hipóteses bem específicas. Ou por uma determinação judicial, ou por requisição de autoridade tributária, e mesmo assim em caso de negativa injustificada do requerente. Entendi. E tem mais, vedações expressas. Esse registro não pode ser usado para protesto, para cobrança, para negativar crédito, nada disso. É um cofre jurídico mesmo. Já vimos como registrar, alterar e dar publicidade. Mas como se desliga um registro que já cumpriu seu papel? Como é feito o cancelamento? Chegamos ao fim do ciclo, o cancelamento. Ele é feito conforme o artigo 164 da LRP, basicamente por duas vias. Uma judicial e uma extrajudicial, imagino. Perfeito. A primeira causa é uma sentença judicial, uma ordem do juiz transitada em julgado, sem discussão. E a segunda? A segunda é um documento autêntico de quitação, a prova de que a obrigação foi cumprida, fornecida pelo credor. E na prática, o cartório apaga o registro? Passa uma borracha, deleta o arquivo? Não. E esse é outro ponto muito sutil. O cancelamento é operacionalizado por meio de uma... averbação. Outra averbação. Sim. Lança-se uma nota à margem do registro original, ou vinculada a ele no sistema, informando que ele foi cancelado, por qual motivo e com base em qual documento. Ah, então o registro original continua lá, mas sem eficácia jurídica? Exatamente. A história é preservada. E tem uma última pegadinha aqui, clássica de prova. Manda. A regra geral dispensa o reconhecimento de firma para registrar, mas, atenção, para o documento de quitação apresentado em papel, a lei exige o reconhecimento de firma do credor. Uma exceção importante para garantir a segurança. Faz sentido. É uma exceção clássica. Então, para a gente amarrar tudo, quais são os pontos-chave que quem nos ouve precisa levar desta análise? Vamos revisar com base no fichamento estratégico do material. Primeiro, transcrição. No livro B, é a cópia fiel, com erros e tudo. Certo. E a inscrição no livro C é o resumo com os dados essenciais. Ok. Segundo ponto, a averbação. A averbação altera o registro principal, sempre respeitando a continuidade, a história sem furos. Terceiro, a publicidade. A publicidade é a regra, mas o livro F do artigo 127-A é a grande exceção sigilosa, o cofre. E por fim, o cancelamento. O cancelamento que precisa de sentença ou quitação, e o mais importante, é feito via averbação, e lembrar da exceção da firma reconhecida no documento de quitação em papel. Perfeito. Para encerrar, o material do professor Lessa traz uma reflexão muito poderosa, que conecta a prática registral a um propósito maior. Sim, é uma reflexão que eleva a técnica do dia a dia. Ele nos convida a pensar no registro como a escritura dos homens. A escritura dos homens? Isso. Assim como os textos sagrados buscam a verdade, o registro público deve ser o reflexo fiel e inalterável da vontade das partes.
O oficial não corrige a realidade para torná-la mais bonita. Ele a espelha com integridade. É uma perspectiva bem profunda. E sim, porque a função final de tudo isso que a gente conversou é garantir que o que está registrado sirva de instrução segura para a sociedade, promovendo a paz social. Uma reflexão realmente profunda para fechar a nossa análise. Deixem nos comentários se há algum caderno ou tema específico que gostariam de ver analisado por aqui. Podcast produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sobre autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo te ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, o YouTube te avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima!